E aí, meus queridos? Tudo bom? Tudo certinho? Vamos continuar nosso trabalho, né? Vamos continuar nosso assunto de equilíbrio químico. Nossa última aula sobre equilíbrio. Vamos falar um pouquinho do equilíbrio iônico, beleza? Nós já falamos, galera, de estado de equilíbrio, a gente definiu o que era estado de equilíbrio, beleza? Nós falamos dos fatores que podem deslocar um equilíbrio químico e na última aula falamos da constante de equilíbrio. Agora a gente vai falar do equilíbrio iônico, que é um equilíbrio específico para ácidos e bases, porque ácidos e bases, quando colocados em água, produzem íons, beleza? Então são equilíbrios. O equilíbrio iônico é uma reação de equilíbrio em que há participação de íons, belezinha? Até agora o que a gente estava trabalhando eram reações de equilíbrio onde as substâncias eram neutras. Eu não tinha íons. Agora a gente vai falar um pouquinho dos íons. Mais especificamente, dos íons provenientes das soluções aquosas de ácidos e bases. Quando eu coloco um ácido em água, galera, ele sofre ionização e libera H+. É isso que caracteriza um ácido. E quando eu coloco uma base em água, ela sofre dissociação e libera OH-. É isso que caracteriza uma base. A gente vai olhar com carinho agora para esses íons, para o H+ e para o OH-, porque a partir da concentração de H+ e OH- em solução aquosa, em uma situação de equilíbrio, que a gente consegue chegar ao cálculo do pH, uma grandeza bastante importante para a química. Então vamos falar especificamente dessas reações que envolvem equilíbrios iônicos de ácidos e bases. Vamos falar primeiro dos ácidos, belezinha? Vamos olhar para a equação de ionização de dois ácidos, o HF e o HCl. Tanto o HF quanto o HCl, quando colocados em água, eles sofrem ionização, liberando H+, ou H3O+, e o seu respectivo ânion. No caso do HF, libera o fluoreto, e no caso do HCl, libera o cloreto. Vamos montar a expressão da constante de equilíbrio para esses dois ácidos, para a gente ver especificamente como que é a constante para o processo de ionização de um ácido. Coloquei aqui, ó, constante de equilíbrio em termos de concentração, Kc. Concentração dos produtos, vamos fazer do HF primeiro. Então, H3O+, vezes o fluoreto, dividido pela concentração dos reagentes. HF vezes a concentração da água líquida. Cuidado aqui, lembra na aula passada que eu falei para vocês que quando a gente vai montar a expressão da constante de equilíbrio, não entram no cálculo da expressão nem substâncias sólidas e nem líquidos puros, mais especificamente a água no estado líquido? Pois é, a concentração da água no estado líquido durante uma reação em que envolve equilíbrio, ela não se altera em momento nenhum, ela também é constante. Por isso a gente pode omitir essa concentração, beleza? Na verdade verdadeira, a gente não omite ela, porque como ela é uma constante, a gente acaba multiplicando ela pela constante em termos da concentração. Uma constante multiplicada por outra me gera uma terceira constante, que nesse caso a gente chama de Ka, que é a constante de ionização do ácido. Ka porque é a constante específica para a ionização do ácido, beleza? Esse é o processo de verdade verdadeira. Mas quando a gente monta a expressão da constante de ionização de um ácido, a gente não precisa pensar, fazer todo esse raciocínio. É só você montar direto. Ka igual a concentração dos produtos, H+ vezes o ânion, que nesse caso é o F-, dividido pela concentração do ácido, que é o HF. Belezinha? Essa é a expressão do Ka, da constante de ionização do ácido, para o HF. Vamos fazer o mesmo esquema para o HCl, galera. Mesma coisa, ó, constante em termos da concentração dos produtos, H+, Cl-, dividido por concentração dos reagentes.
HCl, água no estado líquido. Como ela também é constante, a concentração da água no estado líquido, a gente pode multiplicar ela por Kc e ela vai me dar uma constante nova, constante de ionização do ácido, que é o Ka. Ka do HCl, concentração dos produtos, H+ e Cl-, dividido por concentração dos reagentes, só o HCl. Quando a gente monta a expressão, galera, não precisa colocar a concentração da água. Vai direto, concentração de H+ e do ânion, dividido pela concentração do ácido. Belezinha? Vamos olhar para os valores das constantes de ionização, do Ka desses dois ácidos. Eu falei para vocês na aula passada, galera, que o Ka, ele fala um pouco para a gente, na real, constante de equilíbrio em geral, ela fala para a gente o sentido de deslocamento da reação. Se a reação direta está mais favorecida formando produto, se a reação inversa está mais favorecida formando reagente. A gente consegue associar o Ka com a força do ácido. Quando eu tenho um Ka alto, como é o caso aqui do HCl, quando ela tem uma constante de ionização alta, significa que o ácido é forte. É um ácido que tem um alto grau de ionização, que libera bastante H+. Então, ácidos fortes têm constantes de ionização Ka altos. Ácidos moderados ou fracos, como é o caso do HF, ele tem uma constante de ionização baixinha, ó, 3,5 vezes 10 a menos 4. Como o ácido fraco e moderado tem baixo grau de ionização, são poucas moléculas que eu coloco em água que sofrem ionização e liberam H+, a constante de ionização é pequena. Então a gente pode fazer associação direta. Ácido forte tem constante alta, Ka alto. Ácido fraco tem constante baixa. Belezinha? Vamos falar agora das bases. Mesma ideia para as bases, galera. Tenho aqui uma equação genérica, tá? Eu tenho a minha base, o B aqui simboliza o cátion, que forma a base, OH-, coloquei em água, a água tá aqui, ó. Até pra gente... Eu não vou conseguir escrever água aqui, enfim. A água está ali. É legal omitir a água até pra gente não se confundir e não colocar a concentração da água na expressão da constante, beleza? Então, coloquei a base em água, ela dissociou, liberando o cátion, metálico normalmente, a não ser que seja hidróxido de amônio, que vai liberar o cátion amônio, NH4+, e a hidroxila, que é o que caracteriza uma base. Expressão da constante, galera. A ideia é a mesma do ácido, por isso que a gente não precisa repetir. A única coisa é, como é uma constante específica para dissociação da base, a gente chama de Kb. Então, Ka, constante do ácido, Kb, constante da base. É tudo constante de equilíbrio, beleza? Kc, Kp, Ka, Kb, tudo constante de equilíbrio, só que cada um específica para uma situação, beleza? Constante da base, Kb, concentração dos produtos, B+, OH-, dividido por concentração do reagente, que é a base. Belezinha? Olha aqui para a equação exatamente do hidróxido de amônio. Quando eu coloco amônia em água, eu tenho formação de OH- e cátion amônio. Beleza? É daí que vem o hidróxido de amônio. O Kb, concentração dos produtos, OH-, NH4+, concentração dos reagentes, só amônia, galera. Água no estado líquido não entra no cálculo da concentração. Belezinha? Então tá aí. A gente está montando a expressão da constante da mesma forma que a gente fez na aula passada. Mesma ideia para os ácidos. Se o Kb é alto, a base é forte. Eu estou tendo bastante dissociação, a equação está deslocando, o equilíbrio está deslocando no sentido de formação dos produtos. Se o Kb é baixo, a base é fraca. Eu tenho um baixo grau de dissociação, o equilíbrio está deslocando no sentido de formação dos reagentes, beleza? Então aqui, ó, resumindo essa ideia, quanto maior for o valor da constante de ionização ou dissociação, do Ka ou do Kb, mais forte é o ácido ou a base.
Belezinha? Guardem essa informação. Vamos pegar essa ideia da constante do ácido e da base, da concentração de H+, e da concentração de OH- e falar um pouquinho do pH e pOH. Uma grandeza bastante importante para a química, galera, principalmente quando a gente fala das soluções, tá? Não só para a química, no dia a dia em geral, né? Quem aí tem aquário, principalmente, né? Quando você tem aquário, você tem piscina em casa, tem todo um processo no tratamento que você faz para controlar, para ajustar o pH. Né? O pH é uma grandeza que influencia no ecossistema marítimo, né? Ou de um lago, de um sistema aquático. Enfim, o pH é uma grandeza bastante importante. Até no shampoo, você pegar o rótulo do shampoo e ler lá, vai estar pH neutro. É importante, não é legal a gente utilizar shampoo, produtos capilares com pH muito ácido ou muito básico, que danifica o fio do cabelo, principalmente para quem tem tratamentos químicos no cabelo, né? Que faz processo de descoloração, de tingimento ou de alisamento. Tem que tomar um pouco de cuidado com o pH do shampoo e do condicionador. Então é uma grandeza química que a gente está sempre lidando com ela, beleza? Vamos falar um pouquinho do que é o pH e de como essa ideia de equilíbrio iônico de ácido e base tem a ver com o pH. A água, galera, vamos falar um pouquinho da água especificamente. A água pura. A água pura não tem nenhum tipo de sal. Tá? A água pura tem só moléculas de água, mais nada, beleza? A água pura ela é um eletrólito muito fraco. Significa que a condutividade elétrica dela é muito baixa. Eu tenho poucos íons livres para conduzir corrente elétrica, beleza? A água, ela sofre um processo, essa condutividade elétrica da água pura, porque você podia falar, nossa, mas a água pura não é neutra? Ela é neutra, mas ainda assim ela tem íons livres, por causa de um processo que ela sofre chamado de autoionização. Ela vai se auto-ionizar-se a si mesma, né? Como que acontece a autoionização da água? Para formar íons e conduzir corrente, mesmo tendo uma condutibilidade pequena, galera. Quando eu tenho duas moléculas de água, uma dessas moléculas transfere um H+ para outra molécula, beleza? E aí eu tenho formação de OH-, que sobra dessa molécula que perdeu H+, e H3O+. Ou a gente pode pensar de maneira mais simples. Eu tenho aqui a molécula de água, beleza? Ela vai se ionizar, eu vou ter a quebra de uma ligação covalente, eu vou formar H+, mais OH-, beleza? Então, esse processo de autoionização da água é o processo onde a água tem a quebra de uma ligação covalente oxigênio-hidrogênio, formando H+ e OH-. E esse processo é um equilíbrio químico, beleza? Aqui embaixo tem as fórmulas estruturais, mostrando como acontece esse processo de maneira mais detalhada, tá? Mas o que interessa pra gente é essa reação aqui. O que vai acontecer? Como ela é uma reação de equilíbrio, a gente consegue calcular a constante. Toda reação de equilíbrio, a gente tem como montar a expressão da constante de equilíbrio. Para a água não seria diferente, galera. Mesma ideia, ó, constante de equilíbrio em termos da concentração. Concentração dos produtos, H+ e OH-, dividido por concentração dos reagentes. O reagente é a água no estado líquido. Não entra no cálculo da constante. Ou, de maneira mais específica, como ela também é constante, a gente multiplica ela por Kc, igual a gente fez no ácido. A multiplicação de Kc pela concentração da água gera para a gente uma terceira constante, que a gente chama de Kw, que é a constante da ionização da água. Kw por causa da água em inglês, belezinha? Só por isso. A mesma ideia que a gente fez para o ácido,
e para a base. Eu estou fazendo para a água, beleza? É dessa relação que vai sair toda a escala de pH que a gente conhece. Sussu? Então, a expressão da constante de equilíbrio para a ionização da água, a gente chama especificamente de Kw, né? Ou produto iônico da água. Kw é igual a concentração de H+, vezes concentração de OH-. Não entra concentração da água no estado líquido, belezinha? Então, guardem essa equação, a gente vai usar bastante. Tá? Kw é a constante de ionização da água, belezinha? Qual é o valor? Eu falei para vocês na aula passada que a gente não tem que se preocupar com o valor de constante. São valores tabelados, eles variam com a temperatura, mas são valores tabelados e que os exercícios fornecem para a gente. A não ser que ele queira que a gente calcule. Aí ele fornece as concentrações das substâncias, as pressões parciais das substâncias para calcular a constante. Então ninguém tem que se preocupar com o valor de constante. Tá? Tem que se preocupar em montar a expressão da constante e resolver o exercício. Tá? Nós temos aqui, para algumas temperaturas, os valores das constantes de equilíbrio. Todo valor de constante de equilíbrio, galera, ele é determinado experimentalmente. Tá? A gente mede as concentrações das substâncias no equilíbrio, calcula a partir da expressão da constante. Tá? Quando a gente trabalha com a água pura, lembra sempre que aqui eu estou falando da água pura. Não é da água mineral, não é da água da torneira, não é da água da chuva, é da água pura. Tá? A 25 graus Celsius, considerada a nossa temperatura ambiente dentro da CNTP, a constante de ionização da água, produto iônico da água, Kw, é 1 vezes 10 a menos 14. Se a gente pegar esse valor da constante e substituir ele na expressão do Kw, né? Kw é igual a concentração de H+, vezes concentração de OH-, e substituir, eu tenho aqui, ó, substituir Kw por 1 vezes 10 a menos 14, que é o valor do Kw a 25 graus. Eu tenho que H+ vezes OH- é igual a 1 vezes 10 a menos 14. A água pura é neutra. Ela conduz corrente elétrica, mas ela é neutra. O que significa ser neutra? Eu não tenho nem excesso de carga positiva, H+, nem excesso de carga negativa, OH-. Isso significa que a concentração de H+ e de OH- é igual, beleza? Como a água é neutra, a gente sabe isso de maneira experimental, as concentrações de cargas positivas e negativas, H+ e OH- são iguais. Eu posso dizer, então, se elas são iguais, eu faço uma manipulação matemática, eu substituo aqui, sei lá, o OH- por H+, aí fica H+ vezes H+, que é H+ ao quadrado, extraio a raiz aqui, vou ter concentração de H+ igual a raiz de 1 vezes 10 a menos 14, eu posso dizer para vocês que na água pura, a 25 graus, temos todas essas condições, a concentração de H+ e de OH- é igual, e é igual a 10 a menos 7 mol por litro. Não precisa sofrer com todas as passagens matemáticas que foram omitidas, tá? Guardem essas relações aqui, ó. Belezinha? Essa de cima que eu já falei para vocês guardarem também. Tem algumas relaçõezinhas que a gente precisa guardar, tá? Que vai ser útil na hora de resolver exercício. Então, a gente sabe que na água pura, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 10 a menos 7. Pensem nesses valores, galera. 10 a menos 14, 10 a menos 7. Isso vai levando a gente a lembrar da escala de pH, que é a escala de medição que vai de 0 a 14. Beleza? A partir dessas relações de igualdade de H+ e OH-, a gente consegue determinar quando uma solução é ácida, básica ou neutra. Neutra a gente já viu aqui, né? No caso da água pura, concentração de H+ igual a concentração de OH-. Quando as concentrações das cargas opostas estão iguais, solução neutra.
Solução ácida, eu tenho excesso de H+. Não é presença de H+, que caracteriza ácido? Então tá aqui. Quando eu tenho uma concentração alta de H+, maior que de OH-, a solução é ácida. Consequentemente, para uma solução ser ácida, a concentração de H+ tem que ser maior que 10⁻⁷. Quando a solução é básica, significa que ela tem excesso de hidroxila, de OH-, que é o que caracteriza uma base. Então, a concentração de OH- é maior que a concentração de H+. Para a solução ser básica, em números, eu preciso de uma concentração de OH- maior que 10⁻⁷. É a partir dessas relações que a gente consegue chegar na escala de pH. Beleza? Para facilitar a indicação da acidez ou basicidade de um meio, para a gente saber se uma solução é ácida ou básica, ao invés de ficar procurando o valor de concentração e vendo se é maior que 10⁻⁷, menor que 10⁻⁷, é mais fácil a gente usar um valor inteiro, um número, não é nem um valor inteiro, pode ser quebrado, mas um número. Ah, não precisa ser 10 a menos alguma coisa. Eu uso um número puro, beleza? Que a gente chama de potencial hidrogeniônico, ou pH, beleza? Então, pH é potencial hidrogeniônico. Vai ser um valor que a gente consegue obter a partir dessas relações das concentrações de H+ e OH-, mas que facilita a classificação da solução em ácida ou básica, beleza? Adianto para vocês que a gente tem como calcular pH, beleza? De que maneira? A partir dessa expressão aqui, ó. pH é igual a menos log da concentração de H+. Não surtem porque apareceu log. Não surtem, tá? O máximo que a gente vai precisar aqui é das propriedades de logaritmo. Então, se você tiver algum problema, dá uma voltadinha lá no conteúdo de matemática nas propriedades de logaritmo, que isso a gente vai precisar. Mas também não é nada absurdo não, tá? A gente dá conta, tenho certeza. Até brinco que isso é o ápice da matemática na química, tá? Mais que isso falaremos de regra de 3. Então consigo calcular o pH, menos log da concentração de H+. Quem vai falar pra gente se a solução é ácida, básica ou neutra, vai ser o valor do pH que depende da concentração de H+. Belezinha? Se nós não tivermos a concentração de H+, a gente consegue trabalhar com a concentração de OH-. Às vezes eu estou trabalhando com uma solução básica, de uma base, eu não tenho H+, mas eu consigo calcular esse valor, ter uma noção, saber se a solução é ácida, básica ou neutra, pelo pOH. pOH é menos log da concentração de OH-. Só mudo de pH para pOH a concentração de H+ ou OH-. Belezinha? Para água pura, vamos ver como a gente usa essas relações, galera. Para água pura, a gente já viu que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 10 a menos 7. Vamos calcular o pH e o pOH da água pura? Tá aqui, ó. pH é menos log da concentração de H+. Na água pura, a concentração de H+ é 10 a menos 7. Então, pH é igual a menos log de 10 a menos 7. Acabou a química, a partir daí é matemática. Propriedade de logaritmo. O que eu faço aqui, ó? Eu vou derrubar o 7 aqui na frente, vai ficar menos 7, o que dá 7. E aí vai sobrar log de 10 na base 10, que é 1. Então, eu vou ter 7 vezes 1, pH igual a 7. Beleza? É esse tipo de cálculo que a gente vai fazer para calcular o pH de uma solução, a partir da concentração de H+ dela. Vamos fazer a mesma coisa para o pOH, só que agora em função da concentração de OH-, que também é 10 a menos 7. O processo é o mesmo. Derruba o menos 7, vai ficar menos 7 vezes log de 10 na base 10. Menos com menos mais é 7. 7 vezes log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1. Então, 7 vezes 1, 7.
O número cabalístico 7, galera. Número cabalístico. Tá? Para água pura, tanto pH quanto pOH é 7. E a água pura é neutra. Significa que, já fala aí, significa que quando eu tenho um pH, vem aqui, ó, um pH igual a 7, ou quando a concentração de H+ e OH- da água é 10 a menos 7, eu tenho água neutra. Belezinha? Então aqui, ó, a gente sabe, no caso da água pura, pH igual a pOH, 7. A partir disso, eu tiro que pH mais pOH é igual a 14. Guardem essa relação também. Tem exercício que pede para você calcular o pH, mas ele te dá concentração de OH-. Aí você tem que calcular o pOH e aí, usando essa relação aqui, ó, pH mais pOH é igual a 14, você calcula o pH. A gente vai fazer exercício disso para vocês verem. Vamos voltar aqui na classificação de solução ácida e básica. Já falei para vocês anteriormente que quando a concentração de H+ é maior que a concentração de OH-, a solução é ácida. Olhando para o pH, para facilitar o processo. Quando eu tenho uma solução onde o seu pH é menor que 7, a solução é ácida. O pOH, consequentemente, vai ser maior que 7. Mas assim, a gente não trabalha muito com valor de pH. A gente usa ele nos cálculos, mas a gente sempre tenta, a partir do pOH, calcular o pH, para olhar para o pH, que é a nossa escala. Então, soluções ácidas são soluções onde o pH é menor que 7. Soluções básicas, concentração de OH- é maior que de H+. O pH de uma solução básica é maior que 7. O 7, galera, é o meio do caminho. Beleza? Quando eu tenho uma solução onde o pH e, consequentemente, o pOH é igual a 7, como é o caso da água pura, a solução é neutra. Então, a nossa escala de pH, ela vai de 0 a 14. Isso não significa que eu não possa ter um pH negativo. Posso. Se eu tiver uma solução muito concentrada de um ácido forte, pode ter um valor de pH negativo. E não significa que eu não possa ter um valor de pH maior que 14. Posso, se eu tiver uma solução de uma base muito forte e muito concentrada. Mas, no geral, a gente trabalha com a escala de pH de 0 a 14, sendo 7, o meio da escala, a neutralidade. Quando a solução tem um pH menor que 7, ela é ácida. pH maior que 7, ela é básica. pH 7, ela é neutra. Belezinha? Já adianto para vocês que solução com pH exatamente 7 é só no maravilhoso mundo de Gumball. No mundo real, no mundo de verdade, a gente tem soluções que se aproximam da neutralidade. Mas uma solução completamente neutra, mesmo a água, no mundo real é impossível da gente chegar. Sempre tem fatores externos que alteram essa neutralidade. Teoricamente rola, no problem. Belezinha? Vamos esperar o slide. Aê! Voltando aqui, continuando a falar da escalinha de pH, galera. Como que a gente consegue olhar para a concentração? A gente pode pegar a concentração de H+ ou de H-, jogar ali na fórmula do pH ou do pOH e calcular. Mas quando eu tenho a concentração de H+ e de OH- somente dada em função da potência, quando é 1 vezes 10 a alguma coisa, não é? Se for 2 vezes 10 a menos 2, aí eu já tenho que jogar o valor da concentração ali na fórmula e calcular. Mas se o valor da concentração estiver só em função da potência, for 1 vezes 10 alguma coisa, você pode associar direto. Então aqui ó, é 1 vezes 10 a menos 2. O pH é 2. 1 vezes 10 a menos 7. O pH é 7. 1 vezes 10 a menos 10, o pH é 10. Aí a gente não precisa calcular. Mas isso quando for 1 vezes 10 alguma coisa. De novo, ó, pOH. 1 vezes 10 a menos 12. pH é 12. 1 vezes 10 a menos 7 é 7. Beleza?
E a gente consegue fazer o inverso. Eu consigo, a partir do pOH, saber o valor da concentração. Tá? O valor da concentração de H+, ele vai ser igual a 10 elevado a menos pH. Tem na apostilinha de vocês isso, belezinha? Guardem essa relaçãozinha também. Concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos pH. Ou concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos pOH. Tá? Deem uma olhada na escala aqui, ó, para a gente ver essa associação direta. Escala de 0 a 14, sendo 7 a neutralidade. Belezinha? Galera, quanto maior a concentração de H+, maior é a acidez e menor o pH. Acidez e pH são inversamente proporcionais. Quanto menor o valor do pH, quanto mais próximo de 0 está o pH de uma solução, mais ácida ela é. Quanto mais próximo de 14 está o pH da solução, mais básica ela é. Conforme eles vão caminhando para o 7, eles vão tendendo à neutralidade. Beleza? E para finalizar, só para a gente ter uma noção aqui da aplicação do pH, tem uma escalinha de pH para algumas substâncias conhecidas. Tá? Então, por exemplo, o pH da chuva não é neutro. Tá? A chuva ela é levemente ácida. Ela tem um pH em torno de 5,5, considerando chuvas em regiões não poluídas, que não tem altas concentrações de ácido sulfúrico ou ácido nítrico, ou até ácido carbônico, que é o que caracteriza a chuva ácida. Tá? O sangue tem um pH levemente básico, em torno de 7,5. Tá? Se a gente pegar aqui, ó, os produtos de limpeza, a maioria deles tem amônia. Amônia é base. Tá? Então, amoníaco, limpa-forno, sabão em pó. Temos aqui o leite de magnésia, que tem hidróxido de magnésio, uma base, que serve para neutralizar o ácido clorídrico presente no suco gástrico, beleza? Então, ó, suco de limão, laranja, bateria, solução de bateria de carro que tem ácido sulfúrico. Então, só para vocês terem aqui uma noção do pH de algumas substâncias. Ó o café aqui, ó, pH 5, ácido, belezinha? Então, galera, ficamos por aqui, tá? Encerramos o assunto de equilíbrio e aí a gente vai fazer exercícios para aplicar todo esse conhecimento, belezinha? Beijos, até a próxima!